Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta, que sempre trazemos um projeto da área da engenharia eletrônica. E no vídeo de hoje o tema é modelismo, radiofrequência e os nossos queridos microcontroladores PIC. Vamos demonstrar para você como fazer o projeto de um barco radiocontrolado e também utilizando um painel solar para alimentar o motor de propulsão. Então também temos como tema as energias renováveis aqui, que utilizando esses painéis solares que você hoje encontra facilmente em lojas de eletrônica, vamos fazer a propulsão do motor para movimentar o barco. É muito interessante o projeto, e este projeto eu fiz em 2013, na realidade, com os meus grandes amigos Felipe, Adair e Eduardo, para participar da mostra de modelismo da Universidade Fevale, que é a universidade onde eu me formei. Então você vai conferir o passo a passo e todos os arquivos estarão disponíveis para você também fazer o seu barco movido a energia solar e radiocontrolado. O sistema de radiocontrole também é algo que muitos me pedem aqui no canal, e por isso, se você quer mais vídeos de radiocontrole, comente aqui embaixo que podemos providenciar, inclusive trazer diversos projetos da área de radiocontrole, que com certeza é muito interessante. Tem muita gente que curte pra caramba essa área de modelismo, aeromodelismo, nautimodelismo, e realmente podemos trazer mais projetos. É só você comentar pedindo que vamos atendendo os pedidos na medida do possível. Vamos conferir esse projeto com aquela explicação passo a passo de sempre. Let's get started! Estamos aqui no computador e de cara estou com o datasheet do módulo transmissor que utilizamos no projeto. É o clássico RT4 da Telecontrole e é de 433.92 MHz. O modelo utilizado para o radiocontrole do barco. Não vou detalhar muito o datasheet, pois já desbravamos este módulo na 4ª temporada da série Robots. Se quer compreender um pouco melhor, então confira aquela temporada que você vai entender direitinho. Temos aqui o datasheet do receptor, que é o RWS, que está aqui, este módulo, que é bem simples de utilizar, só precisa dos circuitos codificadores e decodificadores, que são o MC1426, 145026 e o MC145027. Que com estes caras aqui é possível expandir os canais para quantos canais quisermos. Então é muito simples de utilizar. No caso, vamos precisar de 4 canais para o controle do barco. O diagrama esquemático completo do transmissor está aqui. Vejam que simples, galera. Temos o módulo 145026, o codificador, e aí os nossos botões de controle do barco, que são esquerda, direita, para frente, PWM, que é para movimentar para frente com PWM, nitro, que eu já vou explicar, e back, que é para movimentar o barco para trás. É mais para utilizar como freio o back, pois não costuma-se movimentar um barco para trás, não é? E temos o clássico 7805, vamos entrar com 9 volts, uma bateria alcalina de 9 volts, e temos aqui um circuito temporizador com quem? Quem será? É o 555, obviamente, para temporizar um LED que indica que o nitro foi acionado, este botão aqui. Vejam que temos esta label ligando, então eu pressiono o botão nitro, eu estou saturando Q1 e consequentemente acionando um timer. O timer que depende de R11 e C4. E este timer eu já ensinei você a projetar em outra videoaula aqui do canal, portanto também não vamos nos ater a detalhes. Temos 4 resistores de pull down que mantêm estes 4 bits de dados sempre em nível lógico baixo, e temos os pinos de endereço que no receptor, o decodificador 5027, deve ser configurado exatamente igual. Então eu selecionei o seguinte endereço: A1, A2, A4 e A5 são nível lógico alto, estão em 5 volts, e o A3 é nível lógico baixo. Este é o endereço dos módulos para trabalharmos. Então o receptor, o decodificador do receptor, terá apenas o A3 ligado ao ground, assim como o 5026 está. E aí esses diodos, um N41, 48, são para não
haver o transbordo do sinal entre os botões. Quando pressionamos um, queremos que apenas o sinal dele seja enviado como dado aqui a partir do codificador. E ele já é prontinho para conectar aqui ao dado do módulo transmissor, que é o pino Data, que tem o ground, o VCC, que é 5 volts, e o terminal da antena. São 4 terminais apenas o transmissor. Então, o diagrama esquemático completo do transmissor está aqui. Lembrando que todos estes arquivos estarão disponíveis para download aí na descrição do vídeo. Você só precisa fazer o download e analisá-los. E qualquer dúvida também pode acompanhar aquela nossa temporada da série Robots, onde eu detalhei muito bem estes módulos aqui, inclusive o transmissor e receptor, que você consegue em qualquer loja de eletrônica facilmente. E é claro que temos aqui no Ares o layout da PCB, para você montar mesmo em sua casa. Então, estamos fornecendo o projeto completinho para você, para que não tenha erro. Está aí o layout todo projetado e também já ensinamos você a projetar layouts aqui no Ares do Proteus, aqui no canal. Então, você pode fazer seus projetos se baseando nas videoaulas aqui do WR Kids Channel, que sempre são bem completas para você. O transmissor é isso, então eu pressiono um botão, por exemplo, o left, pressiono o left, que é para movimentar o barco para a esquerda, estou enviando nível lógico alto em D9, que é um dos pinos de dados, pois todos os botões estarão conectados entre o ponto de referência, que é esse aqui, e o terminal comum, que se você observar, vai para a VCC. O diagrama do receptor é um pouquinho mais extenso, mas bem fácil de entender também. 145027 está aqui, que é o nosso decodificador, e aqui estão os pinos para o módulo receptor. Ele tem 2 pinos de dados, que vão ligados no pino 9 do 5027, 2 pinos de VCC, 2 pinos, aliás, 3 pinos de terra e 1 de antena. Então vejam que ele só duplica os grounds, triplica os grounds, melhor dizendo, duplica o VCC e os pinos de dados, o módulo receptor. Por isso que ele tem 8 pinos ao invés de 4. Estes componentes aqui, assim como no 5026, são baseados no datasheet do fabricante, que estou fornecendo para você nos arquivos também. Temos o regulador 7805 para fornecer os 5 volts para o receptor, o decodificador e o microcontrolador. E temos um LED de indicação de que os 5 volts estão ok. Aqui está o nosso microcontrolador PIC16F628A, responsável pela lógica de controle conforme o dado que ele recebe aqui, neste barramento de 4 bits. Percebam que se eu pressionar o left no transmissor, que está ligado aqui em D9, ele vai a nível alto no transmissor e este D9 aqui também vai a nível alto. Então teremos nível alto aplicado em RA3 no microcontrolador, e aí esse cara aqui vai tratar o sinal de acordo com o seu software, que eu já vou demonstrar para vocês. Olhando aqui o endereço, vejam que o A3 de fato está no ground e os demais estão em VCC. Este endereço aqui tem que ser igual no transmissor e no receptor, obviamente. Vamos utilizar um cristal externo de 4 MHz, com os 2 capacitores já conhecidos. C7 é o desacoplamento, e aí a entrada está aqui no nibble menos significativo do porte A, que recebe o dado do receptor, os 4 bits de dados do receptor, e as saídas de controle estão em 4 pinos do porte B. RB6 controla o servo, um servomotor SG90, o clássico servo SG90, que vai direcionar o leme do barco. E aqui temos o controle do motor do barco, que é o L293D. A clássica ponte H que todo mundo já conhece. Estamos utilizando apenas a metade deste CI, pois temos apenas um motor, que é o motor de propulsão do barco. Conforme os bits que aplicamos aqui, nas entradas 1 e 2, in 1 e in 2, temos a movimentação do motor num sentido ou no outro.
Sendo iguais estes bits, os dois em nível baixo ou os dois em nível alto, o motor está parado. Isso a maioria já deve conhecer. E aí, galera, o diferencial deste barco aqui é que o motor de propulsão, e essa foi a proposta da mostra de modelismo, o motor de propulsão deve necessariamente ser alimentado pelo painel solar. Por isso que ele é movido a energia solar. A partir dos dados do painel, que eu já vou demonstrar para vocês, temos que aplicar no voltage supply do driver a tensão que vem da energia solar. Então, a tensão do painel é aplicada nessa entrada, que alimenta exclusivamente os motores, para quem já conhece esse driver. Para quem não conhece, o datasheet também está nos arquivos. E aí, o motor de propulsão, de fato, é alimentado por energia solar. E aí, qual que é a sacada? O painel solar, que fornece aproximados 17 volts, vai ligado neste ponto aqui, positivo aqui, o ground aqui, vai no regulador 7815, que vai aplicado em VS, Voltage Supply, do driver, para alimentar o motor. Estes capacitores aqui são filtragem, C9 também, mas temos dois capacitores, C12 e C13, que eles vão armazenar a energia do painel solar. Ou seja, enquanto o barco está em movimentação, o painel fornecendo energia, ao mesmo tempo estamos carregando estes dois capacitores com o painel. Digamos que fique nublado ou não haja sol, o painel não vai fornecer mais tensão neste ponto, e aí C13 estará carregado, mas C13 não vai se descarregar, porque temos esse diodo D3, um N4007, que impede que esse cara se descarregue e envie sua tensão para o 7815. E aí vejam a sacada, temos aqui estes dois pontos ligados a uma chave de um relé, que acionando a saída RB6, satura Q1 polarizado por R8, dispara o relé, coloca em curto o SW1 com SW2, consequentemente descarrega C13 para o 5, que é o 7815, e ele fornece mais um pouco de tensão, uma tensão extra para o motor. Isso para o caso do sol, de ficar nublado de repente e o barco poder continuar se movimentando por mais alguns segundos, pelo menos. Então essa foi a sacada que desenvolvemos aí para dar um nitro a mais na propulsão do barco. Fica bem claro que o controle a partir do microcontrolador deve prever a movimentação do servo, um algoritmo para controlar este servo com os pulsos específicos do servo, controle de direção, um PWM aplicado em uma das entradas para que o motor se mova com uma velocidade reduzida para auxiliar nas curvas, e também a inversão do motor, e mais um pulso em nível alto aqui em RB2. Eu falei antes RB6, né? É RB2 que controla aqui Q1. Um pulso em nível alto em RB2 para saturar Q1 e dar aquele nitro ao barco. RB6 está no sinal do servo motor. Indo para o Ares, todo o layout está prontinho aqui para você utilizar. A conexão aqui para o nosso receptor, certinha para ele, os dois capacitores de 4.700 microfarad, reguladores, o microcontrolador e seu cristal, o decodificador e também o L293D. O decodificador está aqui, o L293D está aqui, e o relé destinado a descarregar o capacitor e dar aquele nitro. Vamos visualizar o 3D rapidinho. O aspecto físico do receptor fica mais ou menos assim. Baixe os arquivos e monte esse circuitinho aí para você, e vai ser bem interessante. Estou aqui no microC, o código-fonte completo que vai no PIC16F628A está aqui, todo comentado para o seu entendimento. Eu fiz um código super simples, não tem nenhum mistério este código aqui, para quem já acompanha as aulas de microcontroladores PIC e a parte básica das aulas, inclusive, pois tem apenas algumas funções destinadas ao controle do servo motor e controle do motor de propulsão do barco.
então eu não vou explicar este código aqui com vocês. Baixe ele, qualquer dúvida me pergunte. Mas basicamente a função de controle, de acordo com o dado recebido em um dos bits do nibble menos significativo do porte A, vai acionar a respectiva função do barco. Vejam que no loop infinito só chamamos barco controle e a partir de barco controle, que é uma função, de acordo com o botão pressionado, executamos a tarefa com o barco. Barbadinha, né? Eu tenho aqui um arquivo de simulação no Proteus que simula o controle do barco. Então à esquerda temos uma abstração para o transmissor, apenas com os botões do rádio controle, conforme o diagrama esquemático, e à direita temos uma abstração do receptor, que apenas tem um microcontrolador PIC e o driver, o servo e a saída do nitro. Liguei um barramento aqui de 4 bits, que vai certinho no nibble menos significativo do porte A. Dando um play para simular, quando eu pressiono o left, o servo se movimenta para um lado, o right movimenta o servo para outro lado, a head centraliza o servo e move o barco para frente. O motor está girando num sentido, lembrando que o motor é 12 volts. Se eu pressionar o PWM, o osciloscópio mostra o pulso PWM, que foi configurado para ser 75%, uma frequência de 500 Hz, o servo se move mais devagar. Para trás, o servo se movimenta para trás. Para frente, novamente para frente. E se eu pressiono o nitro, ele coloca nível alto aqui na saída. Se eu mantenho pressionado, ele fica acionando o nitro. Mas o nitro é feito para pressionarmos apenas uma vez, que dá o pulso e descarrega o capacitor. E aí, se eu movimentar em PWM e direcionar o servo, eu consigo fazer as curvas com o meu barco. Então, o funcionamento básico está aqui todo emulado neste circuito simplificado. E só para finalizar a parte teórica, galera, o nosso protótipo teve que ser destruído, infelizmente, pois muitos dos componentes foram fornecidos pela Universidade Fevale. Mas tem algumas fotos e vocês verão um vídeo de funcionamento que ficou muito bacana, comprovando que toda essa teoria faz sentido na prática, ok? Eu tenho aqui o painel solar, que foi testado com um sol intenso. Vejam que temos a tensão de saída de 21,37 volts. Esse painel você consegue comprar, é só dar aquela googlada clássica que você vai encontrar. E aqui temos o início da estrutura do barco e vejam aqui a sacada que tivemos para ampliar a recepção de sol no painel. Mandamos um vidraceiro confeccionar 4 trapézios, 4 espelhos em forma de trapézio, devidamente calculados, é claro, para que fiquem a 45 graus em relação ao plano do painel, intensificando assim a recepção dos raios solares aqui e, consequentemente, aumentando a potência. Aqui um detalhe do mecanismo para o leme, implementado com PCIs universais. O eixo do servo está aqui, ele movimenta esta haste, que é responsável por mover este outro eixo, que é o eixo final, onde o leme vai conectado. O leme foi feito com um plástico PVC simples, um retângulozinho PVC fixo nesse eixo aqui. E a estrutura aqui de baixo é uma bandeja que você encontra em qualquer supermercado. Aqui no detalhe a nossa bandeja plástica, e aqui utilizamos aqueles isopores de latinhas para implementar a parte de boia do nosso barco. Essas estruturas plásticas transparentes são aquelas onde vem componentes eletrônicos, e aqui mais 2 pedaços de isopor para reforçar. Aqui uma imagem do barco finalizado, o número da nossa equipe, Universidade Fevale, o logo, e aqui dentro, logo abaixo do painel, com os 4 espelhos, temos aqui abaixo toda a circuitaria que eu demonstrei para vocês na parte teórica. A parte do receptor, também um suporte de pilhas
para alimentar os circuitos lógicos, lembrando que o painel alimenta apenas o motor de propulsão, então os circuitos lógicos foram feitos com pilhas comuns, melhor dizendo, pilhas alcalinas. Aqui em cima está o espelho com o painel solar, aqui a bandeja, aqui o circuito de recepção, que eu demonstrei o layout, inclusive está para download, o layout, totalmente vedado. Vedamos ele com um pote plástico transparente e aqui cola quente, a clássica cola quente que todo mundo utiliza. O motor de propulsão de 12 volts com aquele capacitor de 220 nanofarad para evitar o ruído da carga indutiva e as 6 pilhas alcalinas que compõem uma bateria de 9 volts para alimentar os circuitos lógicos. Essa tensão é rebaixada pelo regulador. E aqui no detalhe as características do painel utilizado: potência de 5 watts, 290 mA de corrente, a tensão máxima com a potência máxima 17.2 volts, a corrente de curto-circuito 310 mA e a tensão em circuito aberto 21.6 volts, que foi aproximadamente o que medimos aqui com o multímetro, como vocês podem ver aí na imagem. Vamos agora conferir o vídeo do barco em funcionamento, o sistema de radiocontrole desenvolvido por mim e pelos meus amigos da engenharia para a mostra de modelismo da Universidade Fevale. Será que funcionou mesmo? Será que ficou bacana? Vamos conferir agora. Venha comigo! Essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica aqui do WR Kids Channel, a nossa clássica videoaula de sexta. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo, mande aquele Save Our Souls, que iremos responder o mais rápido possível. Agora clique em gostei se curtiu esse projeto, pretende implementá-lo, deixe seu like aqui que é muito importante para nós. Ajuda demais o seu gostei em nossos vídeos. Favorite o vídeo também. E se é novo aqui no canal, se inscreva. O botão está aqui embaixo, clique em inscrever-se para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui da WR Kids. Aqui tem vídeo todo dia, afinal isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu a audiência de sempre, continue nos acompanhando todos os dias. Aquele abraço e até a próxima!